Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar uma nova live, Encontro Delas com a Aline, ao vivo aqui no YouTube. Encontro Delas com a Aline, que surgiu faz 5 anos que eu criei esse grupo, formado para mulheres, para ter um lugar, um espaço para compartilhar ideais, sucessos e trabalhos. Esse é o objetivo, divulgar o trabalho de todas as mulheres do grupo. E hoje, uma data muito especial para mim, com certeza, eu estou fazendo uma live com as minhas amigas do prédio. Para quem não sabe, eu sou de São Paulo, nasci no Belenzinho e fui morar no Tatuapé quando eu era um pouquinho mais nova, devia ter uns 7, 8 anos. E lá a gente fez um vínculo de amizade que está até hoje. Nem vou falar que ano que eu nasci, 1900 e blá, blá. E a gente está aqui hoje para mostrar um pouquinho do que foi a nossa infância e adolescência e o que a gente fez na nossa fase adulta. Nós estamos, então, ao vivo no YouTube com a Daniela, com a Robertinha, que é a Betinha, com a Mônica, e já vão chegar mais meninas. Meninas, boa noite, sejam muito bem-vindas. Espero que vocês gostem de participar da live aqui comigo. Nós vamos bater um papo bem descontraído, dar risada, se emocionar, que hoje à noite vai valer a pena. Dani, vamos começar com você? Tô até nervosa. Fica não. Dani, para começar, eu queria que você se apresentasse, porque muitas pessoas novas que estão chegando aqui no grupo não te conhecem. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você faz hoje, como que é a sua família, como que você passou pelo prédio lá no Tatuapé. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos lá. Na verdade, eu sou uma pessoa de trás das câmeras, então para mim estar aqui olhando para vocês é uma coisa totalmente inédita e constrangedora, na verdade, eu morro de vergonha. Não tiro nem foto no Instagram, não tenho nem selfie no celular, mas enfim, tô aqui. Eu sou roteirista, trabalho lá no SBT. Hoje eu tenho uma família, uma filha chega, já deu para mim, tá tudo bem, é assim que funciona. Espera aí que eu acho que está travando. Aí eu fiquei, na verdade, tá travando para vocês também? Tá travando. Dani? Conheci vocês tá lá. Travando um pouquinho. Eu fui embora cedo, na verdade. Tá escutando, Dani? Enquanto ela arruma o microfone dela, eu vou passar então para a Betinha. Betinha, seja bem-vinda, daqui a pouco ela volta. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá, se apresenta aqui para gente. A Dani já volta. Eu acho que a Dani está falando ainda, não sei se ela te ouviu. Acho que ela deu uma travadinha. Deixa eu mutar ela e você fala. Bom, eu sou a Roberta. Ai, gente, difícil se apresentar assim, né? Eu tenho 42 anos, apesar da Aline não querer contar. A gente se conhece há uns 38 anos. Então, para ver que é uma idade uma amizade bem fortalecida, né, nesse tempo todo. E estou muito feliz de estar aqui, grata a Aline, as meninas. Eu sou publicitária, então eu também costumo estar por trás das câmeras, tenho dificuldade também em falar assim em público, mas estamos aqui pela Aline. E trabalho em agência há mais de 20 anos. E nesse período todo de agência eu fui fazendo vários cursos em paralelo, como hobby, né? Me formei em moda, em produção de imagem, consultoria de imagem e fiz vários cursos relacionados à moda e tenho uma loja de biju, loja virtual online que chama Bela, no Instagram, @sejabela. E há 6 anos eu me formei em aromaterapia e nessa pandemia eu resgatei essa conexão com a aromaterapia por conta de muitos pedidos das amigas e pelo período que estavam passando. Então eu acabei fazendo novas especializações
e agora eu estou estruturando esse novo projeto aqui no Instagram, com @rituale, e focada agora nessa ajuda às pessoas com base na cura, mas continuo com a publicidade e com a Biju. Legal, Betinha. Passar para a Mo, daqui a pouco a Dani, ela volta aqui para a gente. Mo, seja bem-vinda. Fala um Obrigada. pouquinho sobre você. Oi, pessoal. Eu sou a Mônica, sou da mesma idade da Beta. Vocês decoraram aí, já sabe. Não precisa falar de novo. A gente se conhece mesmo todas desde mais ou menos 4, 5 anos de idade, que foi a idade que eu mudei para o prédio. A Aline veio logo em seguida, então a gente se conhece mais ou menos desde essa época. A Beta é madrinha do meu filho, a Dani morava no apartamento de baixo do meu, e hoje eu sou arquiteta, sou casada, tenho um filho, né, como já falei, e é isso aí. Não sei mais o que falar. Legal. Eu tenho 44 anos, eu sou a mais velha aí da turma, e foi um prazer convidar e fechar o ano, fechar esse ciclo, né, de 2020 com elas aqui. Dani, você consegue falar agora um pouquinho sobre você de novo? Será que ela está aí? Não, fugiu. Ela volta daqui a pouco. Então, vamos bater um papo agora, então, nós três, tá? Vou baixar só um pouquinho o meu microfone, para não dar eco. Vamos falar, então, quando a gente chegou no prédio. A gente era criança, né? 6, 7, 4 anos. Eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos, se eu não me engano. Tudo novo para mim. Betinha, você chegou também nessa fase? Com essa idade, mais ou menos? Fui para lá com 2 aninhos. Bem novinha também. Aí na época eu ficava bastante na casa da Chuchu, com ela, com a Cris. Aí depois acho que a Mo mudou para lá com os 4 aninhos, aí comecei a andar com a Mo. Desvirtuou. Mentira. Desvirtuou. Tava tão bem. Fala de mim. Na infância, então vamos lá. A gente tinha sonhos, a gente brincava bastante, a gente era infantil demais, né? A gente teve uma infância gostosa, uma infância sem traumas, né? Sem dor, sem medo, porque a gente ainda foi privilegiado, né? De poder morar num condomínio, né? Com piscina, com quadra, com amigos, né? A gente teve uma infância diferente do que você vê hoje em dia, né? Essas crianças com medo dentro de um condomínio não podem sair por nada. Qual que era o sonho de vocês naquela época? O que vocês imaginavam para vocês na vida do futuro? Nossa, quando crescer, eu vou querer comprar isso, fazer isso, ser aquilo. Conta aí para mim. Conta aí, Mo. Será que eu tô meio atrapalhada aqui com... Então, não lembro, sinceramente, assim, ó, eu tenho uma memória muito ruim, né? Então, não lembro, assim, de imaginar o futuro quando eu era criança. A gente realmente tinha o privilégio de ter piscina, ter quadra, não era todo condomínio naquela época que tinha tudo isso que a gente tinha. A gente tinha uma turma muito grande de amigos, assim, no prédio. Tem mais pontos de amigas que não estão aqui hoje. Que a gente tem contato até então. Então, assim, a gente brincava muito, a gente tinha muita liberdade do portão para dentro, né? A gente não brincava na rua, a gente começou a ir para a rua já mais adolescente, mas a gente tinha de tudo dentro do condomínio, então a gente não tinha essa necessidade da rua, né? Mas pelo contrário, vinha muita gente de fora para dentro do prédio para brincar com a gente, para usar quadra, para usar piscina, apesar de não poder, mas o pessoal acabava usando. Mas, sinceramente, assim, eu não lembro de, quando era criança, pensar, eu quero no futuro ter tal coisa, ou ser tal profissão, eu não lembro disso. Tá no mute, Li. Dani, você tá aí? Eu não sei se ela tirou uma foto e deixou aqui. A Dani tá paralisada. Betinha, e você? Conta aí.
Então, de sonhos eu também não lembro, assim, eu lembro que a gente se divertia muito, a gente dançava, a gente rolava no pneu, no parquinho e na piscina, e essa lembrança realmente da turma ser muito grande, tanto meninos quanto meninas, e tudo mesma faixa etária, então a gente brincava de futebol, de vôlei, beisebol, corrida, parquinho, esconde-esconde, pega-pega, mana-mula, tinha trocentas brincadeiras, muita gente, assim, que hoje vendo, assim, as crianças, mesmo em prédio, não tem a mesma afinidade, não tem a mesma liberdade, é, às vezes, mesmo tendo a mesma faixa etária, às vezes não tem essa aproximação que nem a gente tinha, talvez, né, até porque a gente tinha os pais muito mais presentes, né, do que hoje em dia, por conta de trabalho, hoje em dia mudou muito, mas era uma proximidade e brincadeiras, e era tão saudável, e eu não vejo isso hoje, né, no dia a dia. Mas de sonhos, assim, acho que era aquele sonho de infância mesmo, né, de querer crescer e a vida continuar sendo uma festa, né, sendo uma brincadeira. E hoje eu falo que saudades da época que minha única preocupação era passar de ano, É, ver o boletim todo azul. né? Dani, você tá aí? Acho que sim, não sei, não tô certa disso. Você começou a falar que você fica atrás das câmeras, que era a primeira vez, né, que você estava fazendo uma live. E aí a minha pergunta, que eu vou continuar para você, o que você faz atualmente? Se você diminuir um pouquinho o volume do seu celular, eu acho que dá. Vê se você consegue. Se não der, a gente faz depois um vídeo da sua participação em outro, pelo YouTube, pelo Instagram. Eu acho que ela travou de novo. Vamos esperar. Travou. Meninos, vou fazer outra pergunta para vocês, bem descontraída. Meu sonho, quando era criança, eu também vou responder, era ser professora e paquita. Eu queria muito ser paquita. Eu queria trabalhar com a Xuxa, eu queria dançar, eu queria ensinar, ser professora, ficar sempre no palco, assim, ficar sempre, né? Como eu faço hoje. Era isso que eu queria e sempre quis. Brincadeiras, a Betinha falou, né, sobre as brincadeiras da infância. Era muito mais fácil a gente cair, se arrumar lá do mesmo jeito, né, a não ser a Mônica, que teve um acidente um pouquinho mais pesado, né, com a bicicleta, mas a gente se machucava no dia seguinte, a gente estava lá, dormia. Hoje, né, você vê as crianças ficam doentes mais fáceis, não sabem brincar no play como a gente brincava. Esse eletrônico que veio para ajudar, mas mais atrapalhou do que ajudou, né, essa modernização. Você acha que as crianças na nossa época eram mais felizes? Eram mais escutadas, né, entre a gente, entre as crianças? A Beta mesmo falou que a socialização hoje é diferente. Quem vai? Então, eu vou, né? Já que eu tenho um aqui. Realmente, eu acho que era tudo mais fácil para a gente do que para eles, assim. Eu acho que eles acabam, eu não sei muito explicar, assim, mas eles acabam tendo menos liberdade do que a gente tinha. Eles acabam tendo muito eletrônico, assim, a gente tinha também, mas não dessa maneira, né? Tá certo que o nosso eletrônico naquela época, né, não precisa nem falar, era um Atari, né? Não era o que eles têm hoje. Mas a Ju, mas hoje em dia eles ficam mais presos, assim, eles têm muito mais informação do que a gente. A gente era mais inocente, entendeu, do que eles. Assim. A gente brincava mesmo na quadra, aquilo lá caía, no dia seguinte estava lá de novo, né? Exceto alguns acidentes mais graves, mas também não deixava de estar lá presente. Né? Agora, eles não, né? Eu acho que eles acabam sabendo de coisas antes da hora, né? Então,
Eu acho que é bem diferente, assim, a nossa infância foi muito diferente da deles. Ju, seja bem-vinda. Oi, Ju. Oi, meninas. Se você puder diminuir só um pouquinho o seu volume, só para parar com o eco um pouquinho. Acabam sabendo de coisas antes A da Dani não hora, conseguiu ficar, ela mandou para a gente boa live que ela vai assistir. Infelizmente, acho que não deu muita conexão. Ju, seja bem-vinda. A gente se apresentou falando um pouquinho do que faz atualmente. Se quiser contar para a gente um pouquinho, está atrasada, né, o áudio dela. Estão me ouvindo? Está com um pouco de atraso, de delay. Ju, seja bem-vinda. A gente se apresentou falando um pouquinho do que faz atualmente. Tem que esperar um pouquinho. Estou meio atrasadinha. Tentando me adaptar à tecnologia que eu nunca entrei. Mas vamos lá. Pelo que eu ouvi aqui, é o que vocês estavam falando. Eu acho que nós tivemos uma infância privilegiada, né, de ter um convívio com pessoas, no olho, né, de estar Ju, posso te interromper um pouquinho? Você tem fone de ouvido? Vou pegar. Porque aí fica mais fácil, tá bom? Enquanto isso, quem estava falando, amor? Betinha, você quer falar, Bé? Então, na verdade, assim, né, pelo parâmetro de filhos de amiga, sobrinho, afilhado, eu concordo que eles ficam muito no celular, no virtual em geral, né, e até pela praticidade, sei lá, não tá querendo comer, põe o iPad, a criança come, e como veio desde, né, de menorzinho, lembro uma vez meu sobrinho pegou o álbum de fotos com 1 aninho, 2 aninhos, a primeira coisa que ele fez já foi rolar, assim, então acho que já está no instinto deles o virtual, mas eu acho um pouco preocupante, assim, esse excesso, principalmente na questão emocional da criança, né, porque fica tudo ali tão virtual que sai do real, então eu acho que tudo que a gente aprendeu ali, né, tanto com a turma quanto com família, era o rir e o chorar, o brigar e ficar de bem, como lidar com as emoções, como lidar com frustrações, com amizades, um não quer fazer isso, como lidar com respeito e, enfim, tudo que a gente aprendeu no tete a tete, literalmente, ali, eu acho que eles ficam muito por trás disso, né? Para eles tá no virtual de verdade. Oiê! E aí, eu acho que a maior questão é emocional, como eles vão lidar com isso, né? Na adolescência e até mesmo escrita da internet, né? Quando eles estiverem pensando mais à frente, assim, no momento de uma faculdade, entrar numa profissão, num trabalho. Então, eu vejo muitos pontos negativos em relação a isso, e o que eu vejo hoje, assim, eu ressinto, na verdade, por eles não terem a mesma infância que a gente teve, porque eu sempre falo assim, a nossa eu acho que foi incrível, é a referência mora, assim, para mim. Então, eu sinto muito por eles não terem isso, que o mundo tenha mudado tanto a esse ponto. Legal. Ju, vou te passar, peraí, vou te passar de novo a bola, depois eu passo para a Rê, sejam bem-vindas. Uma apresentação rápida de vocês, o que vocês fazem atualmente, e aí a gente vai passar para as historinhas de adolescência, que a gente veio aqui para rir hoje. Seja bem-vinda, Ju. Peraí, tá mutado o seu som. Desmuta o som, Ju. Acho que ela não escutou.
Escutou? Peraí, enquanto ela não desmuta, ela vai escutar. Rê, seja bem-vinda. Fala aí pra gente um pouquinho do que você está fazendo atualmente, um resuminho rápido aí. Vocês estão me escutando? Sim. Tá? Oi, meninas. Oiê. Eu sou a Renata, tenho 43 anos, estou na coluna do meio, né? Eu acho que tem de 42, 43. 44. E os de 44. Eu sou engenheira química, sou um pouquinho... Fui aí para a área dos malucos. Enfim, hoje eu estou prestando consultoria, então eu faço aí trabalho com a área ambiental um pouquinho. Além de ser mãe, que eu acho que é a tarefa aí mais difícil. Nada... Enfim, tenho um filho de 16 para 17 e um de 4. Mais uma coisinha de maluca, né? Além de engenharia, um de 16 com outro de 4. Então tá lá, né? É, muito diferente a idade, né? Tipo, lembrei que eu podia ser mãe de novo. Mais ou menos isso. Ju, agora eu vou passar para você. Tá, vamos ver se eu consigo agora aqui. Deu. Estão me ouvindo? Então, eu continuo morando aqui no condomínio, não casei, não tive filhos, mas tenho 3 sobrinhos lindos que amo, que são meus filhos. E amor, eu vejo vira e mexe, né, quando ela vem visitar a mãe dela, tudo, então vejo a Mônica sempre. Fiz magistério, né, dei aula há um tempo, mas me formei em Direito e me especializei no ramo imobiliário. E estou aí na luta profissional, aí, acho que como todas, né, tentando lidar aí com tudo o que está acontecendo. Com certeza. Verdade. Sejam muito bem-vindas. Esse ano foi um ano totalmente diferente, né, atípico para todo mundo. Mas a gente pode parar um pouco para pensar, refletir, rever algumas coisas que a gente fazia antigamente, né? E colocar em prática, né? A nossa calma que a gente tinha, a gente não ficava brava à toa, a gente brincava muito, fazia piada. Pelo menos eu adorava, quando eu morava no Belenzinho, tocar campainha e sair correndo. Sabe aquelas coisas assim, leves, né? Que não tinha compromisso com nada. Vocês sentem saudades de dentro do prédio ou da porta do prédio? Porque a gente teve 2 fases. A de dentro e depois, quando a gente chegava numa certa idade, a gente podia ir para fora. Quem que quer começar a falar? As 2 teve importância, né? Eu ainda vinha de longe. De longe não, vai. De longe também não, né? Duas ruas atrás. Mas as 2 teve importância. Eu acho que, na verdade, foram fases, foram curtições diferentes. A de dentro eram momentos que a gente não tinha vergonha, a gente ensaiava dança, cantava música em inglês no meio da rua também, para depois ensaiar as danças sem medo de errar. Hoje as meninas, elas têm vergonha e assim, elas se cobram demais padrões que a gente não se preocupava muito com isso, né? É a perfeição. A gente ia para a escola normal. Enfim, talvez a gente não tinha aquela cobrança, não se machucava tanto, a gente viveu cada fase. Quando a gente já estava lá fora, ok, já tinha uma autocobrança com imagem, né? Porque já era um outro momento, já entrava o fator paquera. Foi a fase importante, mas teve 2. Hoje, você pega uma menina de 9 e uma menina de 16, são os mesmos fatores importantes. A nossa fase de 9 foi
que era a fase da gente dançava quando eu era pequeno e rodava, né? Eu falei aqui no início que meu sonho era ser Paquita. Entendeu? É tão bom. E dançava zilhões de músicas. E com 16, com 15, era o momento que a gente tirava foto na garagem com aqueles vestidos cheios de babado, indo para Olivisa. Formatura, enfim. Então, eram momentos diferentes. Não é? A gente teve... Olivisa, você desenterrou muito isso. E, ao mesmo tempo, a gente teve momentos que a gente conflitou duas gerações nossas. Eu, pelo menos, tive, tá? Foi um momento que, de manhã, eu era mais criança e, à noite, a gente era mais mocinha. Talvez porque a gente tinha amizades lá fora que eram mais velhas, né? Mas a gente era muito, muito nova. Né? Então, por exemplo, a Aline com os irmãos dela, a gente ficava junto. Mas a gente era mais nova que os meninos. Mas a gente saía com eles. Eu só podia ir lá fora com eles, né? Mas a gente ia. Mas a gente ia. Não é? E quanto à questão que é o que ela falou, né? Hoje em dia, uma menina de 9, uma menina de 12, uma menina de 15, elas exploram mais a sexualidade, a sensualidade, né? Do que na nossa fase. Com 15 anos ainda a gente andava de skate, jogava futebol, né? Fazia aquele paredão com a bola, né? Chutava a bola no paredão. Fazíamos trancinha no cabelo e colava com durex na ponta. Né? A gente era. Nossa, quando saía era um cabelo desse tamanho. Que a gente queria frisar o cabelo, né? É diferente. Então, o que eu falei lá no começo da live, a gente viveu melhor, né? Eu vejo que as meninas hoje, elas estão envelhecendo crianças. O que vocês acham? Então, as crianças hoje em dia, mais as meninas, eu acho, né? Os meninos ainda são bem molecões, assim, nessa idade, 9, 10 anos. O meu tem 10, é bem moleque. Mas as meninas, você vê desde pequenininha, elas muito emperequetadas, assim, muito arrumadas, batom, maquiagem, coisa que a gente até usava, mas não da mesma maneira que elas, né? Uhum. Mas o tempo mudou, né? Tipo, tudo mudou. Então, é normal que elas acabam se espelhando na mãe, que as mães normalmente têm mais ou menos a nossa idade, então é tudo bem diferente. Mas elas, hoje em dia, são bem mais... A sensualidade já vem desde muito pequena, né? Bem diferente do que era com a gente com 12 anos. Aquilo que você falou, brincava de boneca, brincava na quadra, jogava taco, fazia mil coisas que hoje em dia você não vê mais elas fazendo. Você já vê elas lá no celular, no WhatsApp, com um grupinho, coisa que a gente não tinha. O nosso grupo de WhatsApp era ao vivo, né? Verdade. Meninas, uma fase mais ou menos assim, triste da vida de vocês, assim, a Ju está no prédio até hoje, né? Mas assim, quando a gente teve que sair do prédio, né? Que nem eu casei, eu tive que sair do prédio, que eu saí da casa da minha mãe. Então foi um cordão umbilical, né? Assim, que cortou muito forte para mim. Eu queria poder ficar lá para o resto da vida, né? Eu queria ficar amarrada lá naquela época, até hoje, se eu pudesse, né? Porque até aquela música me deixa até um pouco triste, né? Acho que é não sei como ela chama, do Joelho Ralado lá, né? Que era tão gostoso, né? A gente tinha um joelho ralado, né? Para sentir uma dor. E hoje em dia a gente batalha tanto, trabalha, cuida de filho, tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que ser irmã, tem que ser prima, tem que ser tia, tem que ser tudo. E a gente não para. Acho que a mulher veio para esse mundo que é para ser sempre alguém de alguém. Como que vocês lidam com isso? Vocês foram filha de alguém, irmã de alguém, vocês foram namorada de alguém, esposa de alguém, mãe de alguém. Vocês já perceberam isso? Vocês já pararam para pensar o quanto isso também
deixa a gente um pouco meio, não frustrada, né? Lógico que a gente optou pelo que a gente tem até hoje, porque a gente quis, né? Mas vocês sentem isso, que a mulher hoje, ela não para de ser alguém de alguém? Entenderam? Quem vai? Mônica, Beta, Ju? A Beta, que é cheia do empreendedorismo. Vai lá. Então, A Betinha. na verdade, assim, né? Eu sou aquariana, então o desapego vem desde sempre. Então, quando eu saí do prédio, eu saí com 13 para ir morar em Porto Alegre, né? Voltei um ano depois, já para outro prédio, mas o vínculo ali continuou. E só um parênteses, a gente lembrando, né, dos momentos Nós criamos dentro... outro murinho. Criamos outro murinho. E aí a gente tinha o dentro do prédio, a fase na porta do prédio, e para mim a alforria foi quando a gente pôde dar volta no quarteirão, depois ir até o Maranhão, e andar vários quarteirões. A gente teve muita Porque fase. a gente dava a volta na garagem. Não é? Foi uma alforria, uma evolução pra gente. Vamos dar uma volta, dava a volta dentro do condomínio. Exatamente. Era uma E atravessar a rua, gente? Era um evento. Ficar no muro do outro lado lá da rua? Jogando aquilo, truco, gente? era evento, gente. Sensacional. Então eu amei todas as fases. E aí, para mim, assim, já foi um corte ter que ir para Porto Alegre, né? Sem amiga nenhuma lá, estado novo e, enfim, ter que se reinventar. Então, foi meio que tranquilo, assim, né? E, né, com tudo que passamos, e faculdade, distanciamento, amizade sempre, né, fortalecida mesmo à distância, para mim, assim, é impagável. Mas a questão de estar sempre... eu vejo isso, assim, muito em quem é casada, quem tem filho, que não é o meu caso, né? Porque eu falo que eu não dou conta nem de mim sozinha, porque eu vejo, assim, tudo que eu tenho que fazer. Chego em casa, só dá tempo de tomar banho, dormir, acordar e a maratona já continua, né? Então eu falo que realmente a mulherada tá aí, né? Cheia de filhos, casada, eu falo que realmente são guerreiras, né? Porque é ser esposa, é ser mãe, é ser dona de casa. Eu tô na parte, né, de ser profissional dentro da agência, agora sendo empreendedora, né, de 2 lojas e tendo que dar conta de mim e da minha saúde e buscando mais conhecimento, que desde a faculdade não parei de estudar nunca, e resgatando cada vez mais o meu lado essencial do que o superficial. Então é um trabalho de autoconhecimento que não para nunca. Então eu não sinto assim que eu tive essa responsabilidade de estar sempre cuidando de alguém, né? E eu vejo isso na Aline desde pequena, né? Sempre cuidou da casa e dos irmãos, né? Desde roupa até comida. Eu fui ter isso quando eu saí da casa dos meus pais, né? Que, nossa, agora eu preciso aprender a fazer comida, né? Agora eu sou gente grande, agora eu amadureci, então vamos lá fazer por mim. Então eu não tenho esse sentimento de estar sempre cuidando de alguém. Esse sentimento que eu tenho é comigo mesmo, assim, que eu já acho uma enorme responsabilidade. Então vocês, eu vejo que é muito maior, né? Tipo, será que eu durmo? Eu dormi ontem. Né? Dá conta, né? Será que eu dormi ontem? Será que eu jantei? É difícil. Ju, Mas você acaba preenchendo a vida de outra forma, Beta. Não, mas a vida dela é totalmente preenchida. É totalmente preenchida, do mesmo jeito. São coisas mais... você fala, cuido da loja virtual. Se você criou outros filhos, né? São outros filhos. São outros filhos. Não posso nem ter um cachorrinho, porque eu não dou a Ju também, são outros filhos. E a gente se adapta, né? Porque não vai, por mais que exista uma programação... que nem não, mas é verdade, é o que eu falo. Que é tia, né? Acho que, né, tem também essa coisa dobrada, né? De querer... Eu, pelo menos, sou assim com os meninos. Quem me conhece sabe, assim, vira uma leoa com eles. Ju, Rê, Beta e Mônica. A gente ficou um tempo, né? Porque a cada uma foi para um lado, né? Da faculdade,
fase profissional, a gente buscou uma profissão, né? No caso, eu namorei, casei, tive filhos, mas vocês percebem que a gente tem aquela amizade eterna, sem cobrança, saudável, né? E a gente está aqui hoje para relembrar bons momentos das nossas vidas. Tivemos, lógico, percalços, como todo mundo tem, mas a gente estava lá. Como que você ficou, por exemplo, quem ficou depois que eu saí? A Betinha foi para o Belém, né? Depois, como que vocês ficaram quando o ninho das amizades foram esvaziando? Porque eu também senti a falta de vocês no dia a dia depois de casada. Como que é? Mo, fala aí, Ju. Abre o microfone. Então, eu, na verdade, acho que foi a que comecei a sentir primeiro, assim, com a ida da Beta para Porto Alegre, que a gente sempre foi muito próxima, muito amigas. E no período da Beta em Porto Alegre, a gente se falava sempre, assim. Naquela época, fazer ligação interurbana era super caro, então a gente falava muito pouco por telefone, mas a gente falava muito por cartas que existem até hoje, assim. Eu tenho várias cartas guardadas, tá tudo lá na minha mãe mora no prédio ainda, então, até acho que se a gente reler essas cartas, a gente vai morrer de rir, né, com as histórias, assim, com as coisas que a gente falava. Então, a gente passou um ano se falando por cartas, até que a Beta voltasse, e aí a Beta foi morar no Belém, e logo em seguida você mudou para o Belém também. Eu lembro do dia que você veio me contar, que você falou assim, eu tenho uma notícia boa para a Beta, mas ruim para você, porque a gente também era muito apegada. E aí você saiu do prédio para ir morar. Você foi morar um quarteirão da casa da Beta, que a Beta já morava onde a Dani morava. Então, assim, no fim, vocês saíram do prédio e foram morar onde a Dani já estava. Então, o vínculo nunca acabou. E a gente sempre foi muito próxima. Eu vivia com vocês, assim, com a Beta e com a Aline muito mais. Eu já vivia dentro da casa da Aline, vivia dentro da casa da Beta. A família da Aline até me agregou aí, se eles estiverem assistindo. Eu acabei virando agregada deles, né? Onde a Aline e eu estava junto, onde a Beta e eu também estava. Então, e aí depois, com os casamentos, todo mundo foi saindo. Eu acho que eu fui uma das últimas a sair do condomínio, né? Aí acho que a Liliane depois voltou, a Ju acabou não saindo ainda, mas a Rê casou, foi morar lá, né, Rê? Então, o condomínio não sai da gente, né? Tipo, a gente não... E só que, assim, eu não perdi o vínculo com ninguém. A Rê, eu fiquei um tempo sem se ver, mas aí a rede social trouxe a gente para perto de novo. Mas a gente não se distanciou, né? Então, eu, pelo menos, para mim, assim, eu me sinto muito próxima de todas, né? Ju, você que ficou no condomínio e viu as mudanças, né, de todo mundo, a volta de alguns, né, somente na sua casa, né, seu irmão, sua irmã, né, e que nem a Chuchu, que é nossa amiga também, ela também é do prédio, ela foi, voltou, ela não está aqui hoje porque ela está de plantão, a Raquel saiu também depois que casou, não voltou, mas a mãe dela está lá, não está? Tá. Então, assim, sempre vão e voltam, né? O vínculo continua. Minha mãe não está mais lá, mas a gente se encontra no bairro, às vezes, Sim. né? As pessoas. Como que foi isso para você, quando você viu também, né? Suas amigas, que quer queira, quer não, o prédio era 2 blocos, mas era grande, tinha muita menina, né? Então, a gente tinha outras amigas lá, que as famílias ainda continuam. Como que foi para você essa perda também de vínculo? Bom, na verdade, eu nasci aqui, né, no prédio, no condomínio. O meu irmão foi a primeira criança que nasceu aqui no prédio, né? Meus pais mudaram em julho, quando o condomínio foi entregue. E em outubro, meu irmão nasceu. Enfim, então a história da minha família meio que se confunde aqui com o prédio. Daí, na sequência, veio minha avó morar, vieram meus 2 tios morar em cada apartamento. Então, assim, só de Bertinato aqui tinha uns 5, 6 apartamentos. E, consequentemente, foi agregando toda a família do condomínio Parque São Jorge, né? Que é a Mônica, a Beta, a Ana, não sei se vocês devem lembrar dela, a Ana Paula da Marlene,
né, que na verdade era quem eu tinha mais afinidade, porque a gente estudou junto no mesmo colégio, Mariward, auxiliadora, então, né, era mais a minha afinidade, que era a Ana Paula, e a família da Fátima, né, do Juca e do Alemão, mais por causa dessa proximidade mesmo de escola. E ver vocês, assim, indo e vindo, vendo agora, assim, por causa das mídias sociais, é muito legal. A Aline, enfim, não tenho nem o que falar da família dela, da Vilma e do Chinin, que também abraçam os meus pais, assim, em tudo. A gente, né, acabou mudando, mas essa ligação, assim, eu acho que não se rompe com a distância, né? E daí, com o tempo, trouxe de volta meu irmão, que casou, foi morar longe, mas a gente deu um jeitinho, consegui trazer eles de volta também, para ficar perto dos meninos, né? Não tive filhos, mas tenho eles aqui do meu lado. E é isso, assim, acompanhar vocês é bem bacana. O Edu, sempre vejo nas nossas caminhadas de Piqueri, e a gente acompanha, né? Mesmo que de longe, né? Vendo vocês. A Rê, tentei procurar a foto, uma foto que ela tá, que a gente está na porta, eu não tô, tá minha irmã, tá a Mônica, tá a Aline, tá a Raquel, tá a Renata, tá a Fabi também, que morava, acho que no condomínio da Rê. Tentei procurar, enfim, essa foto, mas não tinha, mas coloco no grupo assim que eu achar. E o prédio continua aqui, né? Se for começar, a gente escreve um livro aí, um romance de tudo que aconteceu. Você falou que era, eu lembrei, me veio a imagem na cabeça de quando você falou que queria ser Paquita, da gente nas festas, que formava aquele corredor e ficava dançando com as coreografias da Xuxa, com aquelas roupas, que eu olho as fotos e eu falo, meu Deus, como é que minha mãe sair de casa assim, com esse cabelo, com essa bota branca, cano alto. Mas foram fases. A gente, né, pegou a pior fase da moda. Não. E na adolescência eu acabei me afastando um pouco, né? Porque daí eu acabava, enfim, viajando, ia muito para a praia, tudo. Daí deu esse afastamento de baladas, dessa parte aí mais de descobertas, tudo, porque também já tinha começado a trabalhar, porque dei aula, tudo, mas assim, sempre acompanhando, sempre vendo. Graças ao Orkut, né, gente, que foi a primeira rede social da gente, né, que a gente tinha lá, o Orkut, tinha, acho que até grupo do prédio, né, alguma coisa assim, se eu não me engano. As redes sociais, elas vieram para isso, para juntar, para rever a vida das pessoas que se afastaram. Vocês acompanham, que nem a Ju falou, né? Acompanham um pouquinho a história de cada um. Teve alguma fase na vida de vocês que vocês falaram, eu não quero mais ver a vida de ninguém, porque passado é passado, ou não, nunca passou isso pela cabeça de vocês? O Rei já disse não, Ju disse não. Eu tive um momento, mas não foi assim, nesse radicalismo de passado é passado. Foi um momento de cansar do Face. Aí era um final de ano, ia para a Bahia. Eu falei, momento renovação. Vou largar o Face, Instagram não existia ainda. Aí larguei o Face. Quando eu voltei da Bahia, aí voltei a trabalhar tudo, e os momentos que eu ficava no Face, eu vi tempo livre para fazer outras coisas, e ficava até perdida, assim, cara, eu tenho tempo, o que eu posso fazer nesse tempo, como eu posso preencher, porque você fica ali no virtual, quando você vê, passou horas e você nem percebeu, né? Então eu usei esse tempinho a meu favor, depois acabei voltando para o Face, né, só com umas páginas que eu seguia mais, tudo, e algumas pessoas, depois com Insta, não tenho o Insta pessoal, particular, mas consigo acompanhar aí as meninas, mas quando a gente vê essa aproximação com as pessoas que a gente gosta, que a gente consegue, acaba não se ligando, não falando, né, por conta do dia a dia que consome tanto a gente, mas você vê ali que tá tudo bem, que tá feliz, que tá se divertindo, comenta uma mensagem ou outra, troca uma informação, assim, aquele pouquinho de contato que tem, já enche o coração, né, então você vê essas horas e você fala assim, não,
vale a pena ter um Insta, vale a pena ter o Face. E saber que todas estão bem, né? Que todas estão saudáveis, né? A gente nunca passou pelo menos nenhuma de vocês passaram por momentos de saúde debilitada que gerou um medo maior, né, de perda. Infelizmente, no meio desse período, a gente perdeu, e a gente não, né? A Ju, a Lili, a Amor perderam a paixão, né, da vida da mulher, que é o pai, né? Que é um momento, assim, que deve ser destruidor. Rê, eu não sei se teve alguma perda na sua família nesses últimos anos. Só foi minha avó. Sua avó? Minha avó e meu avô que eu morava. Olha lá. Então, assim, a perda da vida natural, né, gente? É perda natural da vida. O que era para ser natural, mas acabou sendo uma perda um pouco precoce, né? Então foi foi muito em cima uma da outra, de um modo muito repentino, mas enfim, aconteceu. Então, e a perda, lidar com a perda, essa emoção de perda, né, que é totalmente diferente de uma separação, de um divórcio, de um namorinho, né, totalmente diferente. A gente só vai falar rapidinho, porque eu não gosto de entrar em detalhes. Como que vocês lidaram com essa perda e como vocês ajudaram a família de vocês? A Mônica e a Ju podem falar. Porque perder alguém muito próximo é uma dor que a gente não tem uma medida, uma medição, né? Por favor. Então, é difícil perder, né? Até porque o meu também foi repentino, assim, né? Foi de repente, a gente não esperava, ele ficou doente de uma hora para outra, como foi com a Ju também, e a gente acaba meio que se apegando com a família de todos, né? Então, assim, eu lembro quando faleceu a avó da Beta, que também era muito próxima, então, quando faleceu meu pai, a gente acaba meio que todas se unindo, assim, da Ju também, quando ele faleceu, a gente sentiu muito, assim, o prédio todo, então, a gente acaba sentindo isso por todos. O condomínio acabou meio que virando uma família só, né? Então, assim, a gente não tem contato com todo mundo, mas parecia que era uma família só, assim, era um condomínio onde todo mundo ajudava todo mundo, sempre tinha uma mãe lá para socorrer, aquele que aprontou alguma coisa, então era todo mundo muito apegado aos pais de todo mundo, até hoje, né? Ainda é assim, apesar das distâncias e da gente não se ver. Agora, quanto à família, a gente acaba que se unindo um pouco mais, é involuntário, entendeu? A gente não consegue estar, eu pelo menos, assim, eu não consigo, apesar de morar do lado da minha mãe, eu ainda moro do lado do condomínio, não moro mais lá, mas moro muito perto, a gente não consegue estar junto todos os dias, nem todos os finais de semana, mas a gente consegue estar muito próximo. O meu irmão mora mais distante, mas a gente consegue estar muito próximo, então está sempre muito ligado um ao outro, né? É difícil mesmo, assim, só o tempo, é uma coisa que não dá para explicar, é só o tempo que acalma o sentimento que você tem da perda, o perder o pai ou a mãe, né, no meu caso foi o pai, é diferente, não digo pela Rê, porque a Renata sempre, a Rê morava com os avós, então é como se fossem os pais dela também, mas assim, perder o pai ou a mãe é diferente de perder o avô ou o tio, como eu já havia perdido. Então, é muito diferente, assim, o sentimento é outro. Então, mas a gente, com o passar do tempo, a gente acostuma, né? Da Ju é um pouco mais recente, então, mas a gente vai acostumando com a sensação de não ter mais a pessoa. É estranho, até hoje é estranho ir na casa da minha mãe, ele não tá lá, é estranho algumas coisas que eu fazia com ele, até porque a gente ia trabalhar junto, eu e meu pai, eu convivia diariamente muito mais com ele do que com a minha mãe. Então, ele vinha na padaria, ele vinha aqui em casa, ele vinha na padaria todo dia ele passava aqui em casa, então não tinha, era diferente. Mas a gente vai acostumando, como tudo na vida, né? Não tem jeito. Obrigada, amor. Ju, quer falar?
É o que a Mo falou, né? A tristeza vai deixando lugar para saudades e vai ser uma saudades eterna, né? Quem me conhece, quem conhece minha família, sabe que meu pai era o amor da minha vida, e a gente tira forças da onde a gente acha que não tem, né? Eu achava que eu era um bibelô, tinha uma fragilidade, mas que não sei se também porque de como aconteceu, de ter sido tudo muito rápido, eu tive que tirar força da onde eu achava que eu não tinha. E isso você recupera com, né? Tendo o apoio da sua família, o que a Mônica falou, o condomínio acaba sendo uma família, e a gente vai seguindo a vida, porque é o que eu falo, né? Um dia a gente vai se encontrar e eu sei que ele vai estar comigo a vida inteira. Então a gente, né, te dá essa lição de que você tem que viver cada dia como se fosse o último, porque você não sabe realmente se é, né? A gente aquela coisa, o eu te amo, próxima vez que eu encontrar eu digo eu te amo. Não, né? Você sabe que você tem que dizer hoje, que o abraço é hoje, que a ligação é hoje e que você tem que se colocar prioridades na vida, né? Se não tem essa, não tenho tempo. Não, tira um tempinho para quem você ama, para aquilo que você quer. E eu que falo, volto a falar assim, minha família, meus irmãos, meus sobrinhos, eu olho para eles e vejo a continuidade do meu pai em cada um deles, então a gente segue em frente aí. Mas é o que a mãe fala, é muito difícil. Já perdi meus avós, tenho minhas 2 avós ainda, né? Mas perder pai, assim, não tem comparação. Não tem explicação, né, gente? Não. Vamos agora dar uma risada. Gente, o que era aqueles porteiros do prédio? O seu Zé é uma graça, né? Mas o que era aquele que tinha cabelo de nuvem, que eu sempre esqueço o nome dele? Seu Dadá. Seu Dadá. Tem até música pra ele. É verdade. Seu Dadá tem o cabelo de algodão. Seu Dadá tem o cabelo de algodão, feito com miolo de pão. O seu Zé que trazia rapadura pra gente. Trazia rapadura lá da Bahia também. Não, vocês lembram o final da música do Seu Dadá? Não. Que ele ficava... Nossa, não ele lembro ficava bravo. Peraí, Seu Dadá tem o cabelo de algodão feito com miolo de pão. Aí a gente fazia assim, ó. Darananá, enrolado, e parecendo uma mole estraçalhada. E a gente saía... Sai correndo que ele vai pegar. Quem inventou essa música? Eu não sei. Gente. Agora a música deve ter inventado. Deve ter sido a Raquel. Vamos culpar ela que não tá aqui. Eu vou culpar ela não tá aqui mesmo. Teve mais alguma lembrança? Eu tenho várias lembranças, né, gente? Eu vou com calma, porque vai quem escuta, né? Mas aquela senhora que morava, que tinha 25 milhões de gatos dentro da casa. Meu Deus. Nossa, é a Dona Maria. Dona Maria. Eu acho que a Dona Maria, a Marlene. Tinha lá os gatos dela. Que tinha a filha Marlene, que era doidinha, que saía correndo atrás da gente. Nossa, verdade. Do primeiro andar, né? Vocês lembram daquela mulher que passava na rua? Que quando a gente ficava do outro lado, ela passava dando guarda-chuvada na gente? Vocês lembram dela? Essa mulher é indecisa. Que horror. Ai, gente. Mas eu não lembro dessa, não. Não lembra? Ela passava, a gente ficava tudo no meio da calçada, né, atrapalhando, e ela vinha com guarda-chuva batendo na gente. Eu vi essa mulher outro dia na rua, meu Deus. Teve alguma... Não, tinha umas pessoas hilárias. Pessoas hilárias. Teve alguma situação constrangedora dentro do prédio? Por exemplo, a minha, quando eu fui conhecer o apartamento, que eu nunca tinha visto um prédio na frente.
Eu corri de felicidade para ir embora, só que a porta do vidro estava fechada. Eu fui e voltei, que nem um Matrix. Pé! Saí de lá com um galo desse tamanho, durou 15 dias. Mas acho que foi um dia histórico, sabe? Aí depois colocaram uma faixa amarela, mostrar que era vidro. Ai, vocês. A gente teve várias, né? Eu, com o meu acidente da bicicleta, que na verdade me atropelaram, né? Que aí o condomínio inteiro dentro de casa para me socorrer. Eu tive vários, né? Eu vivia machucada, eu tenho várias cicatrizes na perna, assim, da infância. Acho que todas tiveram, né? Eu lembro de férias, assim, a gente na piscina fazendo competição. Eu não lembro quem que inventava essas coisas, essa recreação com a gente no condomínio, assim, que sempre tinha alguém. Aí eu lembro das irmãs da Chuchu, que eram mais velhas e pegavam a gente, elas também faziam magistério, né? Pegavam a gente nas férias para dar aula pra gente, ficava arrumando coisa pra gente fazer, tinha de tudo, né? Aí tinha uma turminha mais nova, tinha algumas que implicavam com a gente quando a gente começou a entrar em alguma idade assim maior, de roupa, o biquíni, não sei o quê. Tem várias histórias, né? Se a gente for lembrar, tem várias coisas que aconteceram engraçadas, até na rua, né? Quando a gente ficava na porta do prédio, tinha turma de várias idades. A gente era muito nova e tinha pessoas bem mais velhas que a gente que ficavam no meio, assim, era uma turma enorme que vinha de tudo quanto era lado, então... Agora a pergunta que não quer calar. E as paquerinhas, quando a gente começou? Porque tinham muitas meninas, mas tinham muitas meninas. Quem que era aquele menino que todo mundo... esse menino, né, é lindo, quero namorar com ele. A gente namorava de mão dada, né, na nossa época. Dava a mão e falava que estava namorando. Mas a gente era muito particular. Assim. Tá bom, então não vai perguntar para ninguém mais, né? Não é. Eu lembro muito quando a família da Aline mudou, que era o Eduardo, lembra? Nossa, a gente achava ele lindo e seguia ele em tudo quanto é lugar, suspirava. Ai, o Edu. Não, Li, a gente tinha gosto muito diferente. Então, por exemplo, a Mo tinha o perfil mais dela. A Raquel tinha o perfil mais dela, que era mais rechonchudo. Eu não gostava de rechonchudo. Você entendeu? Então, cada um tinha os perfis. Renata, você vai complicar a vida de pessoas. Não, era perfil. Um perfil, assim, por exemplo, eu nunca gostei de pessoas mais baixas. Você entendeu? Tinha gente, por exemplo, a Kel, ela sempre falava, eu gosto de pessoas mais fortinhas, tanto que o marido dela né? Ela até fala. Entendeu? Não gosta de homem mais alto. Lá no assim prédio, por diante. Você, quando você era nova, antes dos 15, assim, 16, 14, que você olhava e você falava, nossa, que gatinho. Eu acho que teve uma época que tinham 2 irmãos que moravam no prédio, que era meio bonitinho, assim, mas era muito mais velho. Era Maurício e alguma coisa, não sei. Eram 2 irmãos, mas eles eram bem mais velhos. Acho que era o Maurício e o Fabinho. Eu era muito mas eles Nossa, eram primos do Madu. Então, mas eles eram bem mais velhos, né? Eles eram da idade do meu irmão, Madureira, né? Mônica. Eles eram da idade do meu irmão, né? Dos seus irmãos também. Não eram bem mais velhos. Quantos anos tem seu irmão? O meu irmão, 46. É isso? Acho que 46. Não, amor, mas acho que eles eram mais velhos aí, do Madureiro, Fabinho. Não. Eles eram amigos do meu irmão, do André, era a mesma turma. O meu irmão, um é 72 e o outro é 73. Então, eram meninos dessa idade. O Fábio, o meu irmão faz 46. A gente era muito velho.
Eu tô achando que eu tô no meio do ano ainda. É, que a gente com 12, eles já eram adolescentes, assim, então tinha uma diferença. Hoje não tem mais, né? Eu acho que Mas já eram até quase adultos, né? Sim, porque quando a gente tinha 14, eles tinham 18, 19, por aí. Não, e o meu sonho era andar com a Chuchu e com a Cris. Minha mãe não deixava. Eu era muito nova. Nossa, as me davam aulas de inglês quando era pequenininha. A gente podia, no máximo, ficar do outro lado da rua, na porta do prédio da frente. Tipo, a gente não podia andar em lugar nenhum. Mas até balada a gente foi cedo, né? Não, foi, mas assim, a nossa sorte é que todo mundo vinha para a porta do prédio, a gente não precisava ir. Então, assim, a gente tinha sorte disso, de que ficava todo mundo ali, né? E quando minha mãe foi de castigo, um domingo, estava tomado de gente. Eu olhava pela festa da janela, gente. Acho que foi ali que eu peguei um trauma, eu acho. Tem alguma fase de vocês, depois que todo mundo foi embora, que vocês queiram falar, que foi legal, que vocês mudaram de emprego radicalmente? Eu sei que a Ju dava aula, depois ela foi para o direito, né? Hoje ela até faz jiu-jitsu, né? Lutadora. Engenharia, nunca imaginei que ela ia fazer engenharia. Tinha tudo para fazer outra coisa, menos engenharia. Amor, sempre certinha. A arquitetura é a cara dela. A Beta não, é aquariana, nada se prende a nada, né? Vocês mudaram de profissão radicalmente? Se pudesse hoje, vocês mudariam de novo a profissão? Quem vai? 3, 2, 1. Não, eu tô na arquitetura desde sempre, assim, e não sei, não consigo. Acho que se eu mudar, talvez dentro da própria arquitetura mesmo, né? Mas não fora, assim, não consigo imaginar eu fazendo alguma coisa diferente que da arquitetura. Você, Rê? Não, assim, no máximo empreender, mas assim, como profissão mesmo, talvez não. Na época, quando eu tive meu primeiro emprego, foi na área de direito, eu até titubeei um pouquinho, mas não saí. Eu segui a engenharia, não fui para direito. Você só fez engenharia ou fez direito também? Não, eu fui trabalhar num escritório de direito, né? Fui trabalhar, mas acabei no segundo ano, eu tinha a opção, ou saía do escritório ou mudava de faculdade. Então, a minha opção foi sair do escritório e seguir com a faculdade. Legal. Ju, você saiu da magistério, fez direito. Nesse meio tempo, você mudou de profissão de novo ou não? Na verdade, né, eu fiz o magistério, que era a opção de você fazer ou colegial ou, né, colegial técnico. Na nossa época tinha isso, não sei nem se existe mais, que mudou todos os nomes. E eu optei em fazer o magistério, porque daí você já sairia com uma profissão. E logo que eu entrei, já consegui a escola para dar aula, tudo, dei aula. Mas, assim, mesmo fazendo magistério, dando aula, dei aula há 8 anos, eu sempre falava em fazer direito. Tanto é que eu fazia direito e dava aula. Então, todo mundo falava, mas por que você não faz psicologia, pedagogia? Sempre quis direito. Daí, depois que eu me formei, eu falei, fica naquela dúvida, né? Passei na OAB, tudo, o que fazer da vida? Daí, saí de dar aula e fui morar 1 ano fora. Né, daí fiquei morando fora, tudo. Daí quando eu voltei, resolvi realmente assumir a doutora Juliana e me empenhei nisso tudo. Então estou aí há 15 anos já militando aí no direito imobiliário. Daí fui me aperfeiçoando tudo, me especializando e segui mesmo na área imobiliária. Então, trabalho aí com administradora, imobiliária, incorporadora, tudo. E tô aí, não penso penso em me aposentar logo e ficar tranquila, mas nessa altura do campeonato mudar muito não penso.
A Betinha, que fez moda, fez o vestido para o meu casamento, né? Que foi minha madrinha, não foi isso? Eu? Foi. Não, então, eu penso, assim, eu entrei em publicidade, entrei em agência em 2000, aí 4 anos depois eu já não queria mais agência e tô até hoje. Mas porque daí eu comecei a fazer moda, que eu falei, nossa, moda, por que eu não pensei nisso antes? Porque não existia faculdade de moda antes, né? Aí eu falei, não, beleza. Aí fui fazendo os cursos de moda, mas já estava naquela situação de largar tudo. Tudo era muito pouco ainda, mas eu não queria largar tudo para começar do zero em outra carreira. Então, eu fui levando moda como hobby mesmo, né? E continuando na agência, que eu falo, não, ainda tenho desenvolvimento aqui dentro, ainda tenho. E agora sim, tentar deslanchar com a aromaterapia mesmo. Legal. Como eu falei no começo da live, meu objetivo do encontro delas com a Aline é divulgar o trabalho de todas as mulheres. A quem ainda não divulgou o trabalho, se quiser divulgar, eu divulgo, né, as coisas da Seja Bela. Um ping-pong rapidinho, tá? Para a gente ir para o final, que já estamos mais de 1 hora. Praia ou campo? Campo. Praia. Praia. Praia, com certeza. Quem olha meu Insta sabe que só não moro lá ainda, né? porque não dá. É difícil para São Jorge, nós temos 20 anos. Baixa só um pouquinho, por favor. Corinthians ou Palmeiras ou São Paulo? Corinthians. Timão, né? Vai, Corinthians? Palmeiras. Eu virei São Paulina, gente. Eu virei Palmeiras. Palmeirense? Tive que virar 2 filhos. Mentira. Putz, vocês são vira-casaca, vocês. São Paulina. A Lívia era uma maluca pelo Corinthians. Eu sou louca por futebol. Eu também. Olha aqui, ó. Então, o meu irmão caçula, o Michel, que todos vocês conhecem, é o xodozinho, não tem jeito. E o Palmeiras foi agora para a Libertadores, né? E ganhou 3-0, acho. E aí eu fui ontem fazer a unha e eu pintei de verde pela primeira vez para ele, gente. Sendo que o Michel também virou casaca. Ele é por causa do Betinho. Lembro muito bem. A Ju, a família é corintiana. Rodrigo quase que virou presidente do Corinthians, né? Esses dias. Não tem nem como falar que não sou, né? Meu pai jogou basquete profissional pelo Corinthians, daí meu irmão, daí sobrinho. Não tem como não ser corintiana roxa. Ô, Ju, o meu filho jogava com seus sobrinhos no CIFAC. Eu encontrava seu irmão durante... Verdade. Eu encontrava. Então você conhece meus xodós. Conheço. O seu irmão, eu tive 1 ano de contato com ele inteiro, porque a gente jogava todos os campeonatos. Mentira, Rê! Era do time do meu irmão? Era do CIFAC, eu era do Norberto, que é amigo do seu irmão. Ah, o Norberto, nossa, um querido. Nossa, então eu virava e mexia, eu estava lá assistindo os jogos, porque ou era o Felipe, ou era o Vitor, ou era o Rodrigo. Então, cada dia, cada hora, eu estava sempre por lá. Por isso, eles jogavam juntos no time. Depois, na hora que vocês tiverem um tempinho, entra no canal que do bacana! YouTube, e vocês vão ver a live que eu fiz com o Vini, que é o filho da Mônica. Quero... Ele é nadador do Corinthians. Ô, gente, o menino, quantos anos ele fez, Mô? 12? 10 anos. Ele já tem 3 projetos de vida. 3. E a gente, com 10 anos, o que a gente tinha na cabeça? Nada. Ia pular na piscina. Põe minha blusa e vem aqui para falar um tchau para as meninas. O Enzo tá voltando da equitação, que ele ama cavalo, o meu mais velho de 16. O Henry é do futebol. Joga no São Paulo. Aqui no bairro mesmo tem a escola de São Paulo. Põe a blusa e vem. Legal. E eu conheci meu marido, Daniel, na faculdade de Direito. Cadê você? Vem cá, fala um oi aqui para as meninas. Meu cabeludo de pandemia, de quarentena. Oi. Oi. Tudo bem? Uhum.
Estou conversando da live. Então, eu estava falando do YouTube, depois vocês olham lá na live das crianças, eu fiz com adolescentes e fiz com crianças. Eu adoro fazer live com muita gente. Infelizmente, a Raquel não pôde entrar. A Dani entrou e caiu. E A Lili E a tá Chuchu tá de trabalhando. plantão, a Lili tá trabalhando. mas a gente em breve faz outra no próximo ano. Para encerrar, uma palavrinha de conforto para todas vocês. Eu sei que o ano foi bem complicado. Um ano de pandemia, uma surpresa na vida de muita gente, né? Que a gente nunca lidou com essa situação. Tivemos perdas, né? Infelizmente. Mas eu desejo para vocês, do fundo do meu coração, paz, amor, saúde, sucesso e din-din para poder pagar as escolas das crianças, que estão cada vez mais caras. Pagar os esportes, pagar as baladas. Ju, eu desejo que você vá para a praia todo final de semana, que você seja feliz, que esse seu sorriso largo estampe a vida de muita gente. Um beijo para você e para sua família inteira. Rê, foi um prazer enorme ver você aqui. Eu desejo saúde para você, para os seus filhos maravilhosos, que você tenha muito amor, que você seja sempre, sempre abençoada. Amém. Que nada de tristeza em 2021 tome conta de ninguém, da família para de nós. Betinha, sempre com esse sorriso meigo, essa vozinha que dá vontade de apertar. Um abraço apertado. Parece que ela é uma santinha. Ela sempre foi calminha. Parece que ela é assim, calminha. Ela é linda. Para de fazer bullying. A Mônica sempre para que meu afilhado está presente. Está aqui te defendendo. Betinha, que esse novo projeto seu de vida te faça ainda mais feliz e que seja grata, né, a Deus e aos seus amigos, seus familiares que estão junto aí com você. Divulga seu trabalho no meu grupo. Vou divulgar. E que você seja muito feliz em 2021. Mo, que Deus abençoe você, seu menino maravilhoso, que um dia eu vou agarrar ele na frente de todo mundo, ao vivo. Olha! Que sua mãe e seu irmão sejam felizes também, que tenham saúde física e mental, que é isso que todo mundo está precisando. Um abraço para você, bem forte, que tenha boas festas. Vocês, viu? Muito obrigada pela participação de vocês. Uma de cada vez agora, se quiser falar, porque a gente já está mais de 1h12, daqui a pouco derrubam a gente. Vou falar rapidinho que eu amei o convite, amei que deu tempo de participar e estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando, assim, falaria muito, muito, muito mais, a gente precisa marcar mais, mas muito feliz de estar aqui, me sentindo mais próxima de vocês. Desejo um ano cheio de luz para vocês e para toda a família, que eu amo muito. Obrigada, viu? Rê? As palavras da Beta. Beijo. Juju? Também faço as palavras da Beta minha, assim, é aquilo que você falou, a gente está distante, mas ao mesmo tempo, quando se encontra, parece que a gente se viu ontem. E espero que esse ontem, esse hoje, esse amanhã, para esse abraço presencial, chegue logo, para que possamos um encontro que a gente estava tentando ajustar no grupo. E que 2021 seja aí um ano próspero para todas vocês e para a família de cada uma. Beijo, Mo. Também adorei estar aqui, adorei ver vocês e desejo aí para todo mundo que a gente tenha um ano mais calmo, né? O ano que vem aí é o ano dos aquarianos, né? Estamos entrando numa era de aquário, então a gente vai ter a gente vai conseguir ter uma vida aí talvez um pouco mais tranquila, com certos desapegos aí, igual a nossa amiga desapegada. Então, quem sabe a gente consiga se ver mais, né? Esse ano não deu, mas a gente consiga estar mais perto e fazer os encontros, em vez dos virtuais, a gente conseguir fazer eles presenciais, né? Então, eu vou aproveitar para falar para vocês que eu fiz um curso
que agora eu consegui sair meu certificado de palestrante em 2021. Parabéns! A primeira palestra, e eu vou enviar o convite para vocês vão participar com certeza, e que 2021 seja um sucesso para mim, para vocês, para todas as pessoas que estão ao nosso redor, que esse Covid vai embora, qualquer doença, né, gente? A gente não quer doença nenhuma, nenhuma gripezinha, a gente não quer. Só para encerrar, que eu ia fazer essa pergunta e eu esqueci. Tatuagem, vocês fizeram tatuagem? Eu acho que eu sou a única que não tenho, né? 4? A Ju tem uma? Eu tenho uma que foi em homenagem ao meu pai, enfim. Eu não tenho, eu também não tenho. Fez tudo, né? Acho que ela fez só o quantas? 8. 8? Se deixar, a gente vai conversando até amanhã. Então, próxima live ao vivo. Mas essa daqui foi da pandemia. Mas deixa eu ver se dá para mostrar, porque eu precisava. Peraí. É o Covid? Não, É um pássaro? É um avião? é quase um pássaro. Ah, tá. Por que quase? É escrito o quê? Believe. Legal. Bacana. Bacana, meninas. Um beijo no coração. Mandem notícias. Tirem fotinhos e mandem aqui no grupo. Ju, acha aquela foto que eu quero ver. Essas fotos da Juliana, o senhor, viu? Do Eu fundo. me divirto com elas. Uma boa noite para todas. Para todos que assistiram aí, eu vou compartilhar o vídeo no YouTube, no Facebook, aí vocês compartilhem. E curte o encontro delas com a Ari no Instagram. Beijos. Beijo. Tchau, meninas. Tchau. Tchau.